Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine um tanto mais. Estamos iniciando hoje mais um episódio do nosso projeto Tesouros da Vida para falarmos de mais um valor perene, eterno e imortal que pertence ao Espírito, é um atributo de todos nós, que é a mediunidade. Mediunidade que não nasceu com a doutrina espírita, que não foi revelada como atributo a partir da doutrina espírita que veio até nós em 1857, porque é, como dissemos, um atributo que pertence ao próprio ser humano. Então, desde que o homem está na Terra, ele tem esse atributo e vai desenvolvendo de forma rudimentar até a sua sublimação esse sentido que foi concedido por Deus. No entanto, somente a doutrina espírita, com toda a sua vasta literatura, é capaz de nos orientar sobre como utilizarmos este sentido e como nos relacionarmos com o plano espiritual. E é por isso que em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec deixa muito claro: os espíritos, ou seja, as almas dos homens que viveram sobre a Terra, prosseguem, são uma força viva da natureza. E eles se comunicam conosco, interferem em nossa vida muito mais do que nós imaginamos, estão ao nosso redor e nos acotovelam. E quando Allan Kardec traz essa definição, esse esclarecimento, nós somos levados a buscar no Livro dos Médiuns qual é a definição de médiuns. E entendemos com o próprio Allan Kardec, o codificador, que médium é todo aquele que sente a influência dos espíritos em maior ou menor grau. Por isso, de certa forma, todos nós somos médiuns. No entanto, na vivência dos trabalhos junto à doutrina espírita, nós vamos compreendendo que médium, na acepção mais própria da palavra, é aquele que tem uma mediunidade mais caracterizada, mais bem pontuada, delimitada. E aí, então, precisamos, de forma didática com Allan Kardec, entender que existem mediunidades de efeitos físicos, são aqueles médiuns que têm capacidade de doar dessa disposição orgânica, juntamente com o fluido gerado pelos espíritos, barulhos, ruídos, tal como aconteceu no período da codificação. Por outro lado, existem também os médiuns de efeitos inteligentes, e aí nós vamos ter os médiuns psicógrafos, médiuns audientes, médiuns videntes, aqueles que veem os espíritos, e de fato, dentre todos, e são muito mais variados os tipos mediúnicos ou as espécies mediúnicas, a psicografia é daquelas que mais nos encanta, que foi trazida um dos atributos desenvolvidos pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier e que deixou para todos nós na Terra mais de 500 livros, mais de 500 obras de orientação em complementação à obra básica trazida por Allan Kardec. Mas mediunidade, segundo os espíritos, em especial a orientação de Emmanuel, não é necessariamente somente o contato com os espíritos, os mortos. Mediunidade é o desenvolvimento do trabalho do sentido mediúnico com amor. Por isso, não há mediunidade propriamente falando dentro da doutrina sem Jesus, sem evangelho, sem desenvolvimento moral, sem trabalho. Por isso os espíritos orientam que antes de buscarmos o desenvolvimento mediúnico em si, devemos buscar o desenvolvimento do sentimento mais nobre, que é o amor. E aliás, por falarmos em desenvolvimento, os próprios espíritos advertem: mediunidade não se provoca, sentido mediúnico deve aflorar espontaneamente, e a partir do momento em que ele é desperto, ele se apresenta, precisa ser trabalhado. E é o próprio Emmanuel que, numa referência muito salutar, trazendo a natureza para interagir no nosso pensamento, diz: a mediunidade funciona tal qual uma cachoeira, límpida, trazendo água limpa para todos nós, mas que precisa da usina como força controladora daquela energia que desce, caudalosa. Assim também é a mediunidade, que necessita, uma vez trazida, desperta para o ser humano,
ser instruída, trabalhada, lapidada com a doutrina espírita, que esclarece como desenvolvê-la, como burilá-la, como colocá-la no caminho certo. Porque a mediunidade em si ela é neutra, não é boa nem má. É a vontade que o Espírito imprimir para ela que vai dar o norte da bondade ou da maldade nesse desenvolvimento. E jamais nos esquecendo daquilo que o Cristo nos disse. Mediunidade é gratuita, dai de graça o que de graça recebestes. Porque daqueles que utilizam-se da faculdade mediúnica, desse sentido de comunicabilidade, de interação com os espíritos para trazer de certa forma a aferição financeira, estão cavando de certa forma também graves responsabilidades para o seu futuro. Então, valhamo-nos desse sentido que é a mediunidade para a nossa transformação moral, para o nosso engrandecimento. Mediunidade não é martirológio, disse o Dr. Bezerra. Não precisamos entender mediunidade como um martírio, mas como bênção que nos é dada de redenção e sublimação do nosso espírito. Vamos caminhando para frente com os sentidos que nós vamos desenvolvendo. E embora estejamos no ABC da mediunidade, como diz o espírito Odilon Fernandes, temos aí já um vasto repertório para nós nos inteirarmos e nós nos entendermos com a mediunidade. Então que Jesus nos abençoe, até o nosso próximo episódio e sigamos em frente com a paz do Mestre no nosso coração. Que assim seja.